Massa. Pode bater e derrubar prato e Massa. Bom, gente, boa noite a todo mundo que está aqui ao vivo na chamada. Boa noite, cara. Também, opa, Boa noite. também boa noite aí a quem estiver assistindo de noite. Buenas. Bom dia para quem estiver assistindo de dia. Boa tarde para quem estiver assistindo de tarde. E boa qualquer hora para quem estiver assistindo aí em qualquer hora. Hoje, a gente vai comentar um pouco sobre Números 16, a revolta de Corá, né? Então, eu vou convidar todo mundo que está aqui com a gente para a gente pegar as Bíblias em Números 16. E eu não vou fazer aquele monólogo, né? Tipo, eu lendo e explicando a história. Eu vou chamar vocês para vocês lerem também. Cada um vai ler um pedaço. E a gente vai comentando conforme os trechos, à medida que a gente for achando necessário, beleza? Então, antes da gente começar, eu vou fazer só uma oração. E daí a gente já puxa Números 16. Então, oremos. Senhor, muito obrigado. Queremos te agradecer por esse sábado que está se iniciando. Queremos te agradecer por essa reunião que podemos fazer aqui. E queremos te agradecer, acima de tudo, pela tua palavra, que é poderosa para mudar nossas vidas pelo poder do teu Espírito Santo. Que nós possamos aprender aqui com essa história, lições práticas para nossas vidas. E também que ela nos aproxime mais de ti. Nós possamos buscar mais comunhão contigo. Vendo aqui os erros e os acertos, né, dependendo dos personagens. E colocar isso em prática. Não seja simplesmente algo que a gente acredita da boca para fora, né? Mas das mãos também, né? Então é isso que queremos te pedir. Em nome de Jesus, amém. Amen. Então, basicamente, só dando um pouco de contexto, né? Aqui em Números 16, basicamente a galera tava no deserto já há um tempinho, né, com Moisés, e o povo já tinha, por exemplo, visto, né, Moisés lá no monte, recebendo a lei, já tinha adorado bezerro de ouro, já tinha morrido uma parte do povo, Deus já tinha estabelecido o santuário e o sacerdócio, já tinha acontecido muita coisa aqui, tá bom? E aí, um determinado momento, em que as pessoas estão, né, lá no deserto com Moisés, a gente vai ter um episódio um tanto quanto peculiar, né, em que um grupo de hebreus, né, vai se levantar ali contra Moisés. E é exatamente assim que começa a história da rebelião de Corá, né? Corá, Datã e Abirão. Então eu vou pedir para que alguém comece lendo do verso 1 até o verso 3, tá bom? É a introduçãozinha aí da história. Quem se dispuser a ler pode começar. Número 16, verso 1 ao 3. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Rubem. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e porque o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então é isso. Nesse comecinho aqui, basicamente são apresentados os personagens da história, né? E a reclamação deles. A pergunta que eu queria fazer é, desse trecho aqui, né, que a gente leu, o que é que mais chama a atenção de vocês? Cada um pode dar uma resposta diferente, cada um pode ver um ponto ressaltando, né, sobre os outros. Queria pedir que vocês participassem. O que é que vocês acharam de mais interessante aqui nesse comecinho? Cara, eu vou começar falando, né? Olha a dica aí pra vocês. Quem começa respondendo tem mais opções. Quem fica pro final, a galera já comentou muita coisa, não tem o que comentar. Então, mas assim, de cara, eu acho que é uma coisa que a gente tem meio um trauma, né? Vamos dizer assim, com genealogias. Pelo menos eu, por muito tempo da minha vida, começou a genealogia, eu pulo logo pro final. E durante o curso de teologia eu percebi que é muito importante ler mesmo, entender ali. Às vezes não é nem para saber. Eu tenho um amigo meu que foi fazer uma meditação na sala de aula que ele simplesmente decorou a genealogia de Adão até Jesus, só para vocês terem uma ideia. O maluco era brabo. Mas enfim, então a gente pula, mas esse trecho aqui é legal para ver quem era
Corá, né, que é o que ele aparece em ênfase aqui, e os outros também, né, Datã e Abirão. Porque além de falar no verso 2 que eles eram pessoas importantes, né, escolhidos da congregação, príncipes da congregação, homens conhecidos, né, de nome, aparece que Corá, ele era filho de Levi, ele era descendente da tribo de Levi. Datã e Abirão, e também On, eram filhos de Ruben, né, da descendência de Ruben, da tribo de Ruben. Uhum. Então, tipo, eram pessoas muito importantes, com cargos, vamos dizer assim, na liderança, liderança administrativa, entre aspas, e a liderança religiosa do povo, né? Em teoria, sabe? Mesmo sabendo que Ruben, por mais ter nascido primeiro, ele perdeu a bênção da primogenitura e tudo mais, nós temos pessoas de muito importante, de tribos muito importantes, né? Então, assim, a treta era grande. É isso que eu digo. Sim. Alguém quer comentar mais algum detalhe aí? Senão a gente Pera já aí, só um segue. minutinho. Beleza. Peraí, só um minutinho, é tipo, tu vai comentar ou tu vai Não, sair é e que eu volta tava. já? Ah, não, eu ia comentar. Assim, é, eu nunca li, eu não li as partes anteriores, né? Mas assim, de números. Mas assim, eu creio que uma coisa que me chamou a atenção aqui foi porque eles se levantaram contra os dois principais líderes, né? Moisés e Arão ali, que estavam na frente de tudo ali desde o começo da libertação do povo de Israel. E Uhum. assim, me pareceu que eles queriam fazer ali um alvoroço, né? Pegou 250 cara e bora atrás deles. Confrontar eles ali, né? Foi isso que me chamou a atenção. Uhum. É interessante, justamente isso daí que vocês dois falaram, essa questão de que Corá, Datã e Abirão, né? Eles eram pessoas de autoridade e pegaram esses 250 homens, né? Que eles eram todos, ó, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome. Então, Corá, né, que era levita, tinha direito ao sacerdócio. E Datã e Abirão, que eram aí da tribo de Ruben, né, o primogênito, então a tribo de Judá recebeu, né, digamos assim, a primogenitura por meio de Cristo, né, digamos assim, mas a tribo de Ruben, eles chegaram com essa, digamos assim, eles tinham um nome entre o povo, né, tinham autoridade também. E chegaram justamente questionando a autoridade de Moisés. E o argumento deles foi o seguinte, ó, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se exaltam sobre a congregação? Por que cada um não manda em si mesmo? Por que tem que ter Moisés aí mandando no povo? Por que tem que ter Arão intercedendo pelo povo? Se todo mundo aqui é santo mesmo, todo mundo aqui pode ir diante de Deus, enfim. E aí eles chegam com esses questionamentos. No primeiro momento, parece que eles estão realmente fazendo um questionamento razoavelmente justo, né? Digamos assim. Embora, de fato, né, nós seres humanos sejamos pecadores, mas Deus aparecia para aquele povo tranquilamente, né? O povo não era fulminado, né, na presença de Deus. O próprio Deus guiou o povo por muito tempo. Agora, quando a gente começa a ler o resto do capítulo, a gente começa a perceber que existem algumas incoerências naquilo que eles estavam falando. Quando a gente começa a ver o resto do capítulo, a Bíblia vai mostrando para a gente a real intenção que eles estavam manifestando. Então, eu vou convidar alguém para começar a ler a partir do verso 4, tá bom? E ir até o verso 14. É um pedaço bem grandinho aí, né? Mas é basicamente a proposta que Moisés faz. Beleza, vocês estão questionando a minha autoridade? Vamos ver o que é que Deus tem a dizer sobre isso. Então, alguém pode ler do 4 ao 14? Eu posso ler sim. Se garanta. A partir do 4, né? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isso. Peguem incensários, você, Corais, todo o seu grupo.
Ponham brasas no incensário amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato do Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar a você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. Agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de vocês não terem tirado da terra que mana leite e mel para nos fazer morrer no deserto? E agora você quer também ser príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu os campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Portanto, não iremos. Olha aí. Gente, com base nisso que a gente leu agora, isso que Moisés explicitou, né? Meio que esfregou na cara deles um pouco. Mas o que é que isso daqui demonstra, né? Em relação às pessoas que estavam subindo lá para causar essa rebelião? O que é que chamou a atenção de vocês aqui? Cara, eu vejo muito que pelo menos marcou muito, né? Sabe, a gente conversou sobre isso já. Mas, tipo, que Moisés, ele toca na ferida, né? Tipo, Moisés não espera muita coisa. Moisés vai direto no ponto, né? Tipo, no verso 8, né? Agora ouçam, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa, né? O fato, e mostra o contraste do que eles já tinham e do que eles queriam. O real motivo dessa rebelião, né? Vamos dizer assim. Assim, Moisés, ele vai direto, né? Moisés chega e brau, vai de cima mesmo do problema e a galera entende, né, que realmente esse era o problema, né, que ele não é desmentido em nenhum momento. Uhum. Exato. O grande detalhe aqui, ó, não é à toa que ele repete, né, duas vezes a expressão filho de Levi. Então, lá no final do verso 7, ele fala, né, quem será o santo? Basta-vos, filhos de Levi. Aí no 8 ele fala de novo, ouvi agora, filhos de Levi. Né, e ele faz esse contraste. Não, peraí. Vocês estão questionando que Deus, né, resolveu, a palavra santo significa separar, né? Que Deus resolveu me santificar para ele, né, e está me exaltando sobre o povo de Israel. Mas vocês são filhos de Levi. Vocês são separados do povo. E vocês são erguidos sobre o povo de Israel. Isso aqui valia tanto para Corá, né, como também valia para Datã e Abirão, e valia para todos os 250 príncipes ali, né, pessoas de renome. Então Moisés meio que mostrou, tipo, não, galera, peraí, vocês estão falando que todo mundo é santo, ninguém tem que ter, né, digamos assim, exaltação sobre ninguém, mas vocês têm a mesma autoridade. E aí Moisés deixa isso bem claro. E aí é onde Moisés pega e entra dizendo, né, ainda também procurais o sacerdócio, né, lá no verso 10. Então Moisés está mostrando basicamente o quê? O que vocês querem, de verdade, não é que todas as pessoas do povo sejam igual. Vocês querem é que vocês sejam colocados na liderança. Vocês querem tirar a minha, Arão, da liderança, para vocês assumirem um lugar em cima do povo. E aí Moisés chega e fala, né? Pois vamos fazer o seguinte, então. Pega aí essa galera aí, né? Chama aí Datã e Abirão, né? Chama aí os filhos de Eliabe e bora lá fazer a oferta lá perante Deus. Vamos ver quem é que ele escolhe como sendo santo. E aí Ei, eles dizem, Luiz, não, que é isso. Oi. tipo, você comentou, só fazendo parênteses, mas tipo, no verso 11, ele mostra, tipo, essa questão, né, porque ele traz, tipo, ó, vocês estão querendo, vocês estão com segundas intenções, não sei o quê. E aí no verso 11 ele aponta, né? Tipo, você e o seu grupo estão contra o Senhor, né? Ele até vira para Arão e fala: ó, e Arão aqui, quem é ele para vocês estarem murmurando contra ele? Ah, não, é só um pedaço de pó aí.
com fôlego de vida andando aqui, igual vocês tudinho, pecador miserável. Quem é Arão? Uhum, Vocês não estão brigando com Arão, vocês não estão brigando comigo, não. A briga de vocês é contra Deus, porque essas rebeliões sempre são contra Deus, né? Tipo, em Samuel, quando tem um momento o povo pede um rei, chega Samuel, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Deus fala, fica tranquilo, Samuel, que eles estão negando é a mim, não é você não. É comigo a uhum, treta. sim. Afinal de contas, quem escolheu o líder foi Deus, né? Então, se você questiona a autoridade do líder, você não está questionando a autoridade de Samuel como líder, você está questionando a autoridade de Deus em colocar ele como líder, né? Você não está questionando Moisés ou Arão, você está questionando por que foi que Deus colocou você. Deus não tem o direito de fazer isso, entende? E aí Normalmente é, porque Deus colocou você e não eu, né? exatamente. Ou, e aí entrando muito no cerne dessa questão, e a gente vai já para uns textos de Ellen White, o grande questionamento aqui é, né? Por que é que Deus, né, escolheu você, né, para dar as leis para a gente? Por que que a gente não pode fazer nossas próprias leis? Por que que todo mundo tem que seguir esse padrão aqui, com você liderando? Todo mundo aqui não é santo? Ele diz isso, né? Todo mundo aqui não é santo? Todo mundo aqui, Deus não anda no meio do nosso povo? Então, por que que a gente não pode guiar cada um a si mesmo? Por que que tem que ter você aí governando sobre todo mundo? E aí essa questão aqui, ela é muito interessante. O último ponto para a gente fechar aqui esse trecho, né? E falar aqui de alguns textos de Ellen White é o seguinte, ó. Eles dizem assim, quando eles são convidados, né? A ir pro tira-teima, né? A tirar prova diante de Deus. Faça o seguinte, vão lá, subam lá, sacrifiquem. Aí eles dizem assim no verso 14, ó. Não, nem tampouco nos trouxesse a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Eles basicamente deram uma desculpinha, né? Ah, mas você não fez isso, você não fez aquilo, a gente não vai subir, não. Afinal de contas, se eles tinham tanta certeza, né? Se eles tinham tanta certeza de que comparecendo lá por conta própria diante de Deus, eles iriam ser aceitos, por que que eles não foram? Por que que eles tiveram medo de subir? E aí, na verdade, antes da gente ir para o texto de Ellen White, eu vou só ler os versos 15 a 19 para a gente ver como que tinha alguma coisa muito estranha, né? Então, o verso 15 em diante vai dizer assim, ó, olha a mudança. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, a nenhum deles fiz mal. Disse, pois, Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então, basicamente, só para a gente resumir, existe uma diferença bem clara, né? Existe uma diferença bem clara. Então, num primeiro momento, Moisés diz assim, né? Ó, vão lá, vão lá, e ofereçam, então, né? Vamos ficar lá, ó. Eu de um lado, você do outro, tá bom? Todo o grupo aí, Corá também. Vamos ver quem é que Deus escolhe. Aí eles falam, não, a gente não quer, não sei o quê. No fundo, eles estavam com medo. Aí quando Moisés fala, pois vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo junto. Eu vou também, também vai Arão, nós vamos falar junto com vocês. E a gente vai levar um incensário, cada um. É para não ter perigo de dizer, não, eu fui castigado pelo pecado do outro. E aí quando eles fazem isso, né? Quando Moisés e Arão vão no meio, aí eles falam, não, então a gente vai subir, então a gente vai subir. Basicamente, eles estavam com medo de ir sozinhos, né? Eles meio que tinham essa ideia de que, tipo, rapaz, se a gente for, é perigoso de Deus fulminar a gente. Então, assim, já que vai Arão, Deus não vai fulminar Arão, a gente está junto com Arão, Deus não vai fulminar a gente. Então, vamos junto com Arão. Em outras palavras, eles estavam questionando uma autoridade que não era para eles estarem questionando, e eles sabiam que tinha alguma coisa errada. Eles estavam com medo de subir sozinhos, porque eles sabiam que podia dar muito problema para eles. E essa situação aqui, acho que vocês vão pegar agora os pontos principais, né? Mas ela é muito parecida, e Ellen White fala isso no capítulo referente
a revolta de Corá, no Patriarcas e Profetas, lá no finalzinho, ela fala que o mesmo sentimento, né, que coordenou a revolta lá no céu, foi exatamente o sentimento que coordenou essa revolta de Corá aqui. E vocês vão perceber agora, quando eu ler os textos de Ellen White, que existem alguns paralelos muito fortes. Então, em primeiro momento, nessa recapitulando aqui da revolta de Corá, eles estavam dizendo, né, que todo o povo era santo, que eles não precisavam de Moisés para interceder por eles, que eles não precisavam de Moisés para governá-los, tá bom? E eles demonstram que, na verdade, não tinham muita certeza disso, né? Na verdade, eles sabiam ali que estavam errados sim, mas decidiram continuar no seu alvoroço, né? Se aproveitando ali da misericórdia de Moisés e de Arão. Então, o texto que eu vou ler para vocês, Ellen White, ele está no livro A Verdade sobre os Anjos, tá bom? Eu vou ler na página 38, parágrafo 1 e parágrafo 2, e diz assim, ó: Lúcifer começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Lúcifer tentou abolir a lei de Deus. Pretendeu que as inteligências não caídas do santo céu não necessitavam de lei, sendo antes capazes de governarem a si mesmas e de se preservarem em imaculada integridade. Então Lúcifer sai dizendo isso daqui no céu, né? E assim ele convence tantos anjos. A gente não precisa de um Cristo, né, reinando sobre a gente, de um Deus com a sua lei. A gente não precisa disso. A gente é santo por conta própria. A gente é capaz de se guiar. E uma outra coisa interessante, só que agora o aplicativo bugou, mas Ellen White também fala no mesmo livro, vou só citar de cabeça, que Lúcifer, ele em determinado momento lá no céu, ele realmente estava convencido de que Deus era justo e que ele estava errado. Só que simplesmente por inveja, ressentimento, ódio, enfim, ele resolveu continuar no seu caminho. Se ele tivesse se arrependido, ele poderia ter salvado a si mesmo e a muitos anjos, é exatamente essa a citação que ela dá, mas ele resolveu, por conta do seu pecado, continuar no erro, mesmo sabendo que estava errado. Então existe claramente esse paralelo. Existe claramente esse paralelo, e no Patriarcas e Profetas ele vai te ressalta. Tá bom? Então, só para a gente ver o resultado de como que terminou isso daqui, eu queria que alguém lesse em um primeiro momento, do verso 20, tá bom? Do verso 20 até o verso 34. Certo? Aliás, perdão, do 20 ao 34 não. Pode parecer bastante coisa, mas do 20 até o 35. Do 20 até o 35. Certo, do 20 ao 35, né? Uhum. Certo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignaste contra todos da congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: Fala a toda essa congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciões de Israel. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens perversos, e não toqueis em nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou para realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas, se o Senhor criar alguma coisa, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezam o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu sua boca e os tragou com todas as suas coisas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens.
Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Antes do Luiz Carlos falar, eu só queria dizer para vocês que essa cena é muito, mas muito incrível. Claro que para eles não foi nada bom, mas, cara, a terra abriu no meio e 250 caras pegaram fogo ali na hora. Então, assim, Fogo Maria. misericórdia. Mas, assim, né, mostrar que essa cena não é qualquer cena. Pelo amor de Deus. O Daniel falou aí Exatamente. no chat. Sim. Daniel escreveu o seguinte: o desprezo pela verdade objetiva e absoluta que está presente e definido nos sagrados mandamentos da lei de Deus é a essência da rebelião e da religião de Lúcifer, Satanás e o diabo. E é exatamente o que a gente vê aqui. Então Moisés ele faz justamente isso. Ele traz uma verdade objetiva e absoluta, que é simplesmente a realidade. Ele fala, tá bom, vamos ver aqui então. Tá vendo essa galera aí? Se eles morrerem de velhice, né, sei lá, de acidente, enfim, alguma coisa normal, como outras pessoas morrem, eu não sou a escolha de Deus, não. Mas se a terra se abrir, acontecer um negócio assim que nunca ninguém viu antes, a terra se abrir, eles caírem da terra e a terra fechar e tacar fogo em todo mundo, enfim. Mas acontece exatamente isso, né? No caso, ele fala só da parte da terra, se eu não me engano, né? A parte do fogo é o que acontece depois. Mas, basicamente, Deus ele cumpre exatamente tudo aquilo que Moisés estava falando, né? Demonstrando que sim, Moisés era aquele que ele tinha escolhido para si, né? Para ser o líder. E demonstrando que aquela revolta de Corá, Datã e Abirão era algo que era errado, que eles sabiam que era errado e que não era algo verdadeiramente sincero. Se fosse algo sincero, se eles realmente estivessem questionando, Deus jamais faria uma coisa dessas, né? Simplesmente matá-los deliberadamente sem motivo algum. Mas isso demonstra mais uma vez que eles não tinham nenhum interesse sincero nisso, né? Eles não eram ignorantes sobre o que eles estavam fazendo. E o próprio Moisés já expõe isso logo de cara, e é o que a gente vê aqui na história. Então, o que acontece? Assim como aquele primeiro momento, né? Aquele primeiro momento que relata as causas dessa rebelião, os pensamentos na cabeça dos rebeldes, né? Isso tem muito a ver com aquilo que acontece com Lúcifer no céu, né? Com os anjos, as causas da rebelião e os pensamentos que estavam passando pela cabeça deles. Essa parte relacionada às consequências, ela tem muito a ver justamente com as consequências da rebelião e aquilo que vai acontecer, né? Com os perdidos, enfim, no Lago de Fogo, e aquilo que aconteceu também no céu, né? Então, por exemplo, quando Lúcifer, né, e seus anjos, eles fizeram a sua rebelião, Apocalipse diz que houve guerra no céu, né? E o dragão, a antiga serpente, juntamente com a terça parte das estrelas, foram todos atirados para a terra, né? Aqui no caso, a galera já estava na terra, então não tinha como eles serem atirados à terra, né? Mas assim, já que a galera estava no céu, né, foi atirada para a terra, aqui eles são tirados da terra para o abismo. Então é uma cena muito parecida, né? Muito parecida. E a questão do fogo relacionada, no fim das contas, ao juízo final, né? Relacionada à destruição final dos ímpios. Então, basicamente, em uma rápida análise dessa história, a gente vê um resumão, né? Um resumão do grande conflito. Se você observar as intenções da revolta, as causas da revolta, as consequências da revolta, enfim, a gente vê rapidamente as intenções aqui que levaram ao grande conflito e as consequências dele também. Isso fica de testemunho para todo mundo. Só que, além disso, e o ponto principal, né, para a gente, é o que aparece a partir do verso 36, que é onde realmente chega a parte bonita da história, né, do 36 ao 40, e a advertência depois lá do 41 ao 50. Então, eu vou pedir que alguém leia esse pedaço mais curto, do 36 ao 40, esses 5 versos aqui. Alguém pode ler aí para a gente? Verso Eu 36 posso. até o verso 40. 36 ao 40. Diz assim: Uhum. Disse o Senhor a Moisés:
Diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários, daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e converteram em lâminas, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue a acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Olha aí. O que é que vocês acham que tem de interessante aqui? Vou pedir que vocês falem o que é que mais chama a atenção de vocês, né? Em meio a toda a desgraça nesse momento aqui. Podem ficar à vontade. Cara, peraí que eu vou ler de novo, porque quando eu li eu não entendi. Uhum. Ele sabe, hein? Realmente. Não, é porque É porque o esse texto é bem paralelo aqui. difícil, né? Não, Uhum. não tá certo. Eu faço. O paralelo Ontem. aqui, ele é bem diferente do resto da história, né? Parece um negócio até meio desconexo. Então é normal a gente ler e ficar meio tipo, não, pera, o que é que Deus está fazendo aqui? O que é que está acontecendo? É. Mas diga aí, Jean. Não, Aqui no caso, peraí, Vai, comenta aí, vai. tipo, no caso aqui, a galera. Ah, sim, eles pegaram os incensários da galera que pegou fogo, né? Uhum. E aí, os incensários eram de metal, e aí eles colocaram nas coberturas do altar, como lâminas. Foi isso que aconteceu? Sim, exatamente. Aí isso ia servir de sinal para as outras pessoas que não fossem da descendência de Arão saberem o que aconteceu. Sim, perfeitamente. Mas tem um detalhezinho aí, que é uma palavra que se repete algumas vezes, né? É de um termo que se repete. Altar, né? Cobertura do altar. Não, que é esse santos são. Ele diz, ó, espalhe o fogo longe, porque santos são. E aí quando chega mais para frente, pelo que santos são e serão por sinal os filhos de Israel. E aí, basicamente a gente tem essas duas coisas, né, na verdade. A primeira, que é a questão de eles serem santos e por isso estarem lá no altar. E a segunda, que é justamente estando no altar, serem sinais para os filhos de Israel. Isso é uma coisa muito massa. Queria saber o que é que isso diz para vocês. Dentro dessa análise que a gente fez aqui da história, isso aí que acontece. O que é que vocês acham que significa? Querendo ou não, a palavra-chave, né, que eu vou dizer aqui do capítulo é a questão dos santos, né? Tipo, o povo todo é santo. Aí Moisés fala, aí Deus vai mostrar quem é o santo. E tá aqui o santo, o negócio, santos são, né? Tipo, o santo é a palavra-chave do capítulo todo. Uhum. Perfeitamente. A Revolta de Corá, ela tem como sua problemática principal a questão da santidade. Então, Corá, né, ele chega questionando a santidade de Moisés. Mas justamente quem deu aquela posição específica foi Deus. Então ele está questionando a santidade de Deus. Ele está colocando em pauta que o povo tem santidade por conta própria, assim como Lúcifer fez lá no céu com os anjos. E aí é interessante, porque aqueles instrumentos, né, que Deus os considera em um primeiro momento profanos, né, estavam ali oferecendo fogo estranho perante Deus, mas quando Deus faz, digamos assim, né, quando Deus entra em contato com aquilo dali, quando aquilo dali recebe a presença de Deus, aqueles instrumentos se tornam santos, né, e as pessoas, elas são destruídas. E é interessante porque todo o povo de Israel estava junto com Corá, todo o povo de Israel estava junto com Corá, né? E aí, quando a terra se abre e tal, engole, Moisés diz assim: todo mundo se afaste da tenda de Corá para que vocês não sejam consumidos juntamente com ele.
E aí o povo se arrepende em um primeiro momento, né? A gente pode questionar se é um arrependimento verdadeiro ou não, já chegar nisso daí. Mas o povo se afasta daquilo que é mal. O povo se afasta daquilo que é errado. E aí, por conta disso, as pessoas que se afastaram, elas são culpadas. E é interessante porque traz justamente essa problemática. A santidade do ser humano, ela não pode ser conseguida por conta própria, em hipótese alguma. Não existe essa utopia, né, de eu achar que por conta própria eu vou conseguir agarrar a santidade e conquistar a salvação por conta própria, por aquilo que eu faço, ou qualquer coisa do tipo. O que o capítulo mostra é que se a gente pensar, né, que nós por conta própria somos dando um probleminha aí. Mas se nós formos pensar, né, assim como Corá, como Datã, como Abirão, que nós temos santidade fora de Deus, que nós podemos ser santos sem Deus, isso daí vai dar um problema, né? E é justamente o que aconteceu com a galerinha, né? Então, ou a gente vai ser lançado no abismo, ou então a gente vai pegar fogo. Talvez não imediatamente, mas enfim. Esse é o paralelo que é trazido aqui na história. E a santidade de Deus, acima de tudo, ela é confirmada. Então, Moisés, mesmo sendo um líder, né, que às vezes o povo questionava, né, enfim, falava mal dele, ele até, certa vez, quebrou as tábuas da lei no chão de tanta raiva, mas Deus confirma Moisés como líder eleito. Isso é uma coisa interessante, mostrando que, por conta própria, o ser humano ele é profano, por conta própria, o ser humano é mau e merece ser destruído, assim como os 250. Mas quando Deus ele escolhe santificar alguém e alguém se dispõe a ser santificado por Deus da maneira como Deus quer, Deus pode sim realizar isso. A maior prova é que Moisés, quando morre, ressuscita e é levado para o céu, né? E a segunda maior prova é que aqueles instrumentos que estavam sendo utilizados para oferecer fogo estranho, Deus os santifica e os transforma em algo santo. E ele repete duas vezes, porque eles são santos, porque eles são santos. No verso 37 e lá no verso 39, não, 38, tá bom? E a gente tem isso daí. Eles são colocados lá no altar, na parte do santuário, né? E o altar era santo. O altar era muito consagrado a Deus. E a gente tem justamente isso. Só que o que acontece? Do verso 41 ao verso 50, e a gente não vai ler para não ficar muito extenso, porque já está com um tempo bem grande aí, mas do verso 41 ao verso 50, a gente vai ter justamente um outro pedacinho dessa história, que eu vou resumir da seguinte maneira. No dia seguinte, aquele mesmo povo que tinha visto a terra se abrindo, engolindo a galera, os 250 sendo fulminados lá na frente do altar, esse mesmo povo se levanta contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês foram quem vocês mataram o povo de Deus, vocês mataram os escolhidos do Senhor. E aí isso é uma coisa que assim é difícil de entender, né? Como é que o povo faz isso? E dessa vez, Deus ele não espera Moisés começar a interceder, né? Deus não espera Moisés falar assim: ô, calma, eu vou tentar resolver isso daqui com o povo, né? Já chega logo dizendo para Moisés, né, e para Arão: ó, é o seguinte, intercede pelo povo que já saiu a praga, né? E essa praga aí ela mata 14.700 pessoas de Israel. Então o que é que Deus está dizendo? Ó, é o seguinte, Corá, Datã, Abirão, eles foram destruídos, né, os 250 também, mas eu só não destruí vocês por misericórdia. Vocês não merecem ficar vivos só porque não foram destruídos com eles. Aquilo que eles falaram sobre vocês serem santos não está correto. Ainda ali está errado. E se vocês se levantarem contra Moisés, se vocês se levantarem contra a minha autoridade, vai acontecer a mesma coisa. Então, basicamente, nessa revolta de Corá, a gente tem esses três momentos, né? O primeiro momento é o momento da rebelião, né? Exemplificando aí muita coisa do grande conflito. O segundo momento é o momento da santificação, de onde Deus demonstra aquilo que ele santifica e a sua autoridade para santificar, demonstrando aí a possibilidade de salvação que nós temos, demonstrando a possibilidade de justificação, santificação e glorificação que nós temos. E por último, a história termina nesse momento de advertência, em que fica bem claro para a gente que a nossa única esperança de santificação, de verdade, de conhecimento de Deus, é por meio do próprio Deus. A gente não pode fazer isso por conta própria. E a gente não insista, né? Porque
povo de Israel, os 14.700 estão aí para mostrar o que acontece. Então, basicamente é isso. Queria saber se vocês têm mais algum comentário, talvez sobre esse novo levante do povo de Israel, algum detalhe da história que a gente não comentou muito aprofundadamente. Mas é basicamente isso. A volta de Corá. Não, só esse ponto, porque, tipo, num dia o povo tá lá vendo que Deus tá fazendo as coisas, e no outro dia eles se revoltam de novo pelo mesmo motivo. Sim. Assim, dá vontade de falar dessa galera, mas muitas vezes a gente faz do mesmo jeito. A gente vê uma coisa, sabe que é errado, e continua fazendo errado. Mesmo tendo já visto que aquilo é errado. Me admira o povo ter conseguido demorar um dia, né? Às vezes a gente em menos tempo faz a mesma coisa e pior. Pois é. É basicamente isso daí, galera. Se ninguém É isso aí. tem... Não se Opa! revoltem contra Deus igual Satanás e a Corá. É minha dica. Fica a dica aí. Mas caso se revoltem, lembre que Se Deus pode arrepende. santificar, né? Exatamente. É. Exatamente isso daí. O povo estava lá no meio da rebelião com Corá, né? Mas quando Moisés falou, ó, sai de perto, e o povo saiu, eles foram poupados. Se tivessem ficado, a terra ia engolir a todo mundo, né? Então é apresentada essa possibilidade aí. Pois é. Então é isso, gente. Eu queria saber quem aí quer fazer uma oração para a gente encerrar. E já deixo aí os cumprimentos a quem está vendo no YouTube. Qualquer horário do dia. Como é? Não, eu queria saber quem pode fazer uma oração para a gente encerrar. E já deixo aí o boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom tudo aí para quem está vendo no YouTube. É isso aí, galerinha. Vamos orar para finalizar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por mais um sábado, te agradecemos por que o Senhor é bom. Vamos te pedir, Pai, para que o Senhor molde nosso coração, molde nossos pensamentos, e que tudo que a gente for fazer seja conforme a tua vontade. Que, assim, em momentos em que a gente se rebelar contra o Senhor, possamos nos arrepender, né? Possamos nos arrepender daquilo que estamos fazendo e seguir o teu caminho. Te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que possamos ter um bom sábado na tua presença e um restante e um bom começo de semana, né? Depois de amanhã. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, galerinha do YouTube. Valeu.